Vamos analisar a conservação da quantidade de movimento, utilizando colisões. Observe as situações abaixo. O menino joga uma bolinha. A bolinha bate numa outra que estava parada. Ela diminui de velocidade, enquanto a segunda, que estava parada, adquiriu movimento. O menino chuta a bola. A bola, que estava parada, adquiriu movimento depois da colisão com o pé do jogador, que então entra em repouso. Nas duas situações, após o choque, os objetos que estavam parados adquiriram movimento. Na interação com outros corpos, eles receberam algo. Esse algo que os corpos receberam, nós chamamos de quantidade de movimento. Vamos analisar melhor utilizando o conteúdo multimídia de física. Conservação da quantidade de movimento. Se um garoto joga uma bolinha de aço e uma bolinha de vidro parada, ambas avançam no mesmo sentido. Nós já observamos esse movimento. A bolinha diminui de velocidade, enquanto a de vidro adquire certa velocidade. A quantidade de movimento imediatamente antes da interação apresenta um valor, uma direção e um sentido. Observe ali o que diz a figura. Eu tenho aqui a bolinha. Inicialmente tinha uma certa quantidade de movimento chamada, que ele chamou aqui de 3x, 3 vezes um certo valor. Depois da colisão, a primeira bolinha teve a velocidade diminuída, ele ficou com uma certa quantidade x. A outra adquiriu, que não tinha uma quantidade de movimento nenhuma, adquiriu uma quantidade de movimento 2x. Se você somar 2x com x, volta a ter 3x. Ou seja, a quantidade de movimento que a primeira bolinha tinha inicialmente, ela continua existindo, só que agora é distribuída em duas bolinhas. Então, imediatamente após o choque, a quantidade de movimento apresenta-se nas duas bolinhas, também com um valor, uma direção e um sentido em cada uma delas. Eu tenho esse simulador aqui no conteúdo multimídia que ajuda a entender o que ocorre com a quantidade de movimento, antes e depois de uma colisão. Eu tenho aqui duas esferas, cujas massas eu posso alterar. Tem um botãozinho que pode alterar a massa. Eu posso modificar também as velocidades, incluindo direção e sentido. E observar a colisão, podendo também ver a trajetória das duas esferas e a trajetória do centro de massa. Veja. Para analisar a conservação, quantitativamente, eu vou colocar as duas esferas vou simular aqui uma colisão frontal, colocando as duas esferas na mesma direção. Vou usar a grade aqui para colocar para tentar forçar uma colisão unidimensional, para que não haja ângulos. Eu acho que até já consegui. Vamos ver. Vou diminuir essa velocidade um pouco mais. E vamos ver. Eu tenho que deixar. Tentar deixar uma das velocidades igual a 0. 0 centímetros por segundo. Para a esfera azul. A esfera vermelha está ali com 13,7 centímetros por segundo. Um ângulo de 360 graus, que é o mesmo que 0. E eu posso observar aqui o movimento. Veja que a esfera vermelha praticamente parou. E a esfera azul ficou com toda a quantidade de movimento. Como é que eu calculo aqui as quantidades de movimento? A esfera vermelha tem uma massa de 1 kg e uma velocidade de 13,7 centímetros por segundo. A quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Então eu vou ter 1 vezes 13,7, 13,7 mesmo. A unidade de medida vai ser a unidade de massa, quilograma, vezes a unidade de velocidade, que neste caso aqui é centímetros por segundo. No Sistema Internacional de Unidades seria quilograma por vezes metro por segundo. A quantidade de movimento da esfera azul que está em repouso é 0. Portanto, a quantidade de movimento total, que é a soma, vai ser 13,7 mesmo. Quilograma vezes centímetros por segundo. E
o que ocorre após a colisão? Após a colisão, vamos observar, a esfera vermelha fica parada, ou praticamente parada. Aqui não deixei as massas iguais, né? Vamos ver de novo, com as massas iguais. Veja, agora ela ficou paradinha. Isso quer dizer que a quantidade de movimento da esfera vermelha agora, após a colisão, então é zero. Logo, a quantidade de movimento da esfera azul é 13,7 kg vezes centímetros por segundo. Então, a quantidade total permanece a mesma, 13,7. Aqui, uma situação bem simplificada em que uma das esferas está em repouso e que as duas massas são iguais. Mas mesmo que as massas não sejam iguais e mesmo que as velocidades também não sejam, que uma das velocidades não seja nula, ainda assim eu vou ter a conservação da quantidade de movimento. Por exemplo, se uma das esferas, a esfera azul que está em repouso, tivesse uma massa igual ao dobro, 2 kg, após a colisão, a esfera vermelha deve retroceder. Veja, com velocidades praticamente iguais. Se eu fosse então calcular, se eu pudesse calcular aqui a quantidade de movimento da esfera vermelha após a colisão e da esfera azul após a colisão, eu ia observar que a soma delas antes e depois é sempre igual. Então, se eu tenho as somas, né, da quantidade de movimento da esfera vermelha, quantidade de movimento da esfera azul antes da colisão e a soma das quantidades de movimento da esfera vermelha após a colisão e da esfera azul após a colisão. Então eu tenho essa igualdade. A soma antes é igual à soma depois. Essa não é bem uma equação, mas essa expressão aqui, ela ajuda a resolver uma série de problemas de física. Bem, por enquanto é isso.